Meus amigos, boa noite. Estamos de volta para mais uma entrevista com Arthur Laiso. Eu sou Arthur Laiso, presidente da Liga dos Escritores, Ilustradores e Autores de Juiz de Fora, membro da Academia Juiz Forana de Letras, membro da Academia de Ciências e Letras de Conselheiro Lafayette, membro fundador da Academia Brasileira de Letras e Artes Minimalistas, membro da Sociedade Brasileira de Poetas Aldravianistas, membro da Associação Brasileira de Escritores de Romance Policial, Suspense e Terror e membro da seção da UBT de Conselheiro Lafayette. Tenho que lembrar que essa entrevista ficará gravada no meu Instagram e também no meu canal do YouTube. Se você está vendo no meu canal do YouTube, siga meu canal, dá um like, faça um comentário. Hoje eu tenho o prazer imenso de receber para o nosso bate-papo o Cristiano Halle. Cristiano nasceu em São Paulo. Ele é filho de pai alemão e mãe brasileira. E ele é formado em ciências farmacêuticas. Sempre gostou de escrever, mas considerava um hobby. Depois ele começou a publicar os seus manuscritos depois que ele se divorciou. Atualmente, ele está novamente casado e tem uma filha de 7 anos. Mora em São Paulo e vamos aguardar o Cristiano entrar para conversar com a gente. E aí está o Cristiano. Boa noite, Cristiano. Tudo bom, Arthur? Como é que você está? Tudo bom, tudo ótimo. Que bom. Prazer imenso te receber aqui. Prazer é meu, a gente se conheceu na Bienal aí desse ano, foi muito bom conversar com você naquele momento lá e já estava sentindo falta dos nossos papos, que foram tão bons. Pois é, é importante porque assim, a gente às vezes se distancia depois dessas feiras, depois dessas bienais e acaba conversando muito pouco, né? Mas eu criei esse canal de entrevistas em 2020, no meio da pandemia, porque a gente tem aqui em Juiz de Fora a Liga dos Escritores, Ilustradores e Autores de Juiz de Fora, e a gente ficou meio restrito com a pandemia, sem poder fazer muita coisa, então a gente tinha que ter esse contato, e eu criei esse canal exatamente para divulgar o autor nacional, divulgar a literatura brasileira, que é tão importante. Né? E então foi um prazer bem interessante para a gente continuar a estar na mídia, né? Ué. Prazer te receber aqui, prazer conversar de novo com você, que de repente a gente vai se ver de novo na Bienal do Rio no que vem, né? Opa, com certeza, estamos lá, já estou contando os dias aí para ir para lá e com o lançamento de mais um livro, se Deus quiser. Ah, é? Muito bom. Muito bem. Eu estava pensando até ir para a Bienal de Salvador, da Bahia, mas acho que também está mais complicado porque está muito em cima da hora. Sim. E o meu livro novo não deve ficar pronto. Bom, mas aí para do Rio com certeza vai estar e vai fazer o lançamento lá e vai ser um evento maravilhoso como foi o de São Paulo. Com certeza. Eu estava vendo aqui que você é farmacêutico. Sou farmacêutico, dá para acreditar? Uai, depois que eu sou médico, dá, né? Então, tá vendo? A gente tá na saúde, escrevendo terror, quer coisa melhor? Pois é, isso. É importante. Você é farmacêutico, eu sou médico, o Tito Prates, que é presidente da Aberst, ele é dentista. Não, tá todo mundo, né? E a gente ainda pode usar esse conhecimento técnico-científico da medicina, da farmácia, nos nossos livros, já que ele escreve terror, né? Do sangue, alguma coisa no gênero. Dá para usar esse conhecimento, né? Você deve conhecer bastante veneno. Né? Eu brinco que eu vivo de drogas, mas aquelas que a Anvisa permite. Pois é. Eu dei aula de farmácia na faculdade, aqui, eu dou aula na faculdade de medicina aqui em Juiz de Fora há 21 anos. E eu comecei dando aula de farmacologia. Poxa, que legal. Que é uma coisa que eu gosto muito, né?
Eu acho muito legal a farmacologia, eu acho que a gente precisa muito disso. E eu dava farmacologia também para fisioterapia e para enfermagem. Eu acho de suma importância para essas duas áreas, né? Sim, para saber principalmente como é que o medicamento vai interagir com o outro e esse efeito, né, que pode ter de toxicidade, alguma coisa assim, potencializar ou não o outro medicamento, podendo até matar uma pessoa. Com certeza. É isso aí. A Marisa Timpone, que é da Liga dos Escritores de Juiz de Fora, também da Academia de Juiz de Fora de Letras, está dizendo aí que eu acumulo cargo. Além de tudo, eu sou vampiro. Tá bom. Né? Você marcou entrevista agora à noite, 7h30, né? Ah, claro, é. De dia não tem jeito. Né? De dia não tem como, né? Pois é. Mas eu falei que você é farmacêutico, falei que você começou a escrever bastante cedo e publicou há pouco tempo. Conta pra gente, né, pra todo mundo que tá aqui nos vendo, que vai nos ver depois, conta pra gente quem é exatamente Cristiano Hali. Tá, já falou um pouquinho que eu sou formado em ciências farmacêuticas, né? Mas eu escrevo há bastante tempo, né? Eu gosto de escrever, esse gosto pela escrita vem lá da minha infância ou da minha adolescência, vamos dizer assim. Onde boas companhias que eu tive em várias noites, com um caderno e uma caneta na época, escrevendo pensamentos, escrevendo ideias, dentro de cada fase da vida, lógico, uma criança vai escrever aquilo da forma que ela enxerga o mundo, depois uma adolescente já com uma outra visão, e sempre fui aprimorando, mas nunca pensei em seguir essa carreira ou de letras ou de alguma coisa assim. Eu mesmo queria fazer medicina, né? Eu queria ser médico, mas aí não consegui passar, é muito difícil passar na faculdade, mesmo que a gente faça um bom colegial e estuda muito, é difícil passar. Fiz um ano de farmácia, pensando em fazer cursinho para medicina, e nesse ano eu peguei gosto pelas disciplinas de farmácia e segui essa carreira, né, de farmacêutico, e durante a faculdade continuei escrevendo, né, minhas ideias, meus projetos durante a faculdade. Um dos livros que eu estou publicando agora, que é o Dança com Demônios, vem dessa época, os primeiros manuscritos, né, de quando eu estava na faculdade ainda, mas nunca tinha pensado em publicar nada até eu divorciar. Eu até tentei, o primeiro livro que eu lancei, publicar quando eu estava casado ainda, mas não ia. Foi eu divorciar, as coisas começaram a acontecer na escrita e parece assim, foi um divisor de águas na minha vida. E aí essa coisa que eu sempre quis fazer, que era esse hobby de escrever, que não estava dando certo até o momento, de repente deslanchou, começou, aí foi aí foi o segundo, aí o terceiro, já o quarto, e agora o céu é o limite. Isso é importante. Isso é importante. Mas você continua exercendo a profissão de farmacêutico? Eu não estou exercendo a profissão de farmacêutico agora. Durante toda a maior parte da profissão, eu trabalhei na parte de garantia da qualidade, onde eu fazia uso da escrita para criar protocolos, criar procedimentos, essas coisas assim. Então, de certa maneira, a escrita também estava nesse meio, né? Atualmente não estou trabalhando como farmacêutico, mas se surgirem projetos que eu possa estar executando, uma consultoria, alguma coisa assim, eu assumiria o projeto e iria lá dar um auxílio aí na empresa que estivesse precisando. Muito legal, muito legal. Mas eu acho interessante isso, porque eu também sempre escrevi, eu sempre gostei de literatura, mas eu fui publicar alguma coisa bem mais tarde. Né? O meu primeiro romance eu escrevi com 13 anos de idade. E depois eu só dei uma atualizada e publiquei 30 anos depois, né? Mas então, eu acho que é importante essa coisa da gente ter esse lado, né? Que a gente traz uma informação para a arte, né? É importante isso. Você falou que começou a se interessar por literatura desde cedo. Desde cedo. Acho que a grande influência que eu tive nessa parte da literatura foi da minha mãe, quando eu tinha em torno de 7, 8 anos, que ela criou o hábito comigo de toda manhã sentar, pegar um livro ali da estante, dos inúmeros livros infantis que eu tinha, ler a história para mim e pedir depois para eu ou contar a história com as minhas palavras, ou escrever, fazer um resumo do que eu tinha entendido, ou até de contar a história por desenhos. Ah, que legal. Então, aí, por essa prática de todo dia, às vezes 2, 3 vezes por semana, de estar fazendo essa atividade, acho que acabei pegando gosto pela leitura e também pela escrita, né? Porque fazia parte da atividade. É importante.
é uma coisa que talvez hoje em dia os nossos alunos não sabem fazer muito, que é interpretar o que leem, né? Isso, e isso acontece porque não tem um incentivo desde quando são crianças pelos pais, né? Esse incentivo dos pais é muito importante. Tanto é que eu lembro uma frase muito interessante que meu pai falou para mim, eu já estava já entrando na adolescência, e eu pedi livro para ele, não sei se ele podia comprar algum gibizinho na banca para mim, alguma coisa assim. E ele me respondeu que literatura, incentivo à literatura, era uma coisa que ele não queria negar me dar. Que legal, que ótimo. Pois esse aí, a gente tem grandes problemas com essas coisas. Eu vi um casal na Feira Literária de Resende, no Rio, tá? De repente a gente estava com o estande da Leia lá, e entrou um casal com uma criança, e o menino se interessou por um livro, e o pai mandou ele escolher se ele queria o livro ou se ele queria um sanduíche ou um sorvete, não sei o que é. Claro que a criança escolheu a outra coisa, porque... entendeu? O pai não incentivou realmente que ele comprasse um livro infantil, que seria muito mais útil para a vida dele futura, né? Mas fazer o quê? Né? A gente tem isso. É complicado. Qual foi o seu primeiro livro lançado? Tá, o primeiro livro que eu lancei foi Amanhã Pode Ser Tarde. Tá? É um romance, tá? Esse livro. Ele trabalha um pouquinho a questão da emancipação, quando o adolescente começa a trabalhar, primeiro emprego, começa a andar com suas próprias pernas, aquela relação com os familiares, que às vezes se sentem incomodados, que a vida inteira construíram a sua vida em função do filho, e aí o filho bate asas, e como é que fica essa relação, querendo controlar a vida do filho, mas o filho querendo ter sua própria vida, seguir seus próprios passos. Então trabalha um pouco essa questão dessa relação pais e filhos, até que ponto pode ir, até que ponto não pode, quando deixar, como deixar, né? E o que é interessante é que esse livro envolve médicos. O personagem principal ele é médico. Por incrível que pareça, já que você está falando de medicina, farmácia, ele é médico, ele é oncologista, inclusive. Interessante. Se você quiser mostrar a capa dos seus livros aí, fique à vontade. Não tá ele aqui agora comigo, ele tá lá em cima, mas eu posso depois pegar. No Instagram tem tudo. Se as pessoas se interessarem, eu vou direcionar para te procurarem aí, para fazer contato com você. No meu Instagram, toda semana eu estou divulgando alguma coisa dos livros que eu estou lançando. Eu trago alguma coisa, eu trago um quote, um trecho de um livro, ou ponho nos meus stories ali o link para acessar um pouquinho da história, uma sinopse. Isso é muito importante, tem que estar sempre mandando. Né? Amanhã pode ser tarde, ainda é fácil de achar. Amanhã pode ser tarde. Foi publicado pela editora Viseu, foi minha porta de entrada. E depois disso eu já falei assim, acho que eu vou desengavetar aquele livro de 2002 lá, que quando eu estava na faculdade, que é o Dança com Demônios, vou reescrever, retrabalhar ele dentro da experiência aí depois de mais de 10 anos sem mexer com ele, colocar toda essa bagagem que eu adquiri e vamos ver o que dá. E foi aí que eu mandei para o Novo Século. Aí você publicou Amanhã Pode Ser Tarde também no Século, não? Não, Amanhã Pode Ser Tarde foi pela editora Viseu. A primeira editora que eu mandei, eles já pegaram um projeto, assumiram assim, legal, eu vou fazer pela Viseu, não conhecia nada desse setor ainda, né? Então foi realmente quando eu comecei a pegar a experiência, adquirir informação. Então a Viseu e a Amanhã Pode Ser Tarde foi interessante nesse aspecto, para conhecer um pouquinho mais sobre o mercado literário. E aí depois já fui para o Novo Século. Excelente. Mas então, assim, quem quiser adquirir, tem condição de adquirir com você ou com a editora? Consegue com a editora, tem lá na Viseu ainda. Consegue sim. Se entrar no meu Instagram, tem lá minha Linktree no Instagram, pode jogar direto no site da Viseu. Excelente, excelente. Mas muita gente vai nos ver e com certeza vai querer mais informações a respeito desses livros. Aí depois, inclusive assim, a sugestão é comprar hoje, né? Porque amanhã pode ser tarde. Porque amanhã pode ser tarde, exatamente.
E aí, claro. Por que amanhã pode ser tarde? Pois é, então, o ideal é procurar. Então aproveita agora, vai lá, já acessa o site da editora Viseu, já busca por amanhã pode ser tarde, já garante exemplar, que amanhã pode ser tarde. Amanhã pode ser tarde, velho. Pois é, aí depois disso você começou a dançar com demônios. Depois eu comecei a dançar com demônios, exatamente. Aí veio o Levante do Mal, veio a Rainha da Noite. Então, já publicando o terceiro, né? É uma coleção, é uma saga. É uma saga. Vão ser 4 ou 5 livros. Eu estou escrevendo o terceiro agora, o quarto já está planejado do que vai acontecer. Aí eu vou ver se eu encerro no quarto ou se eu ainda puxo um quinto livro, que margem para puxar tem. Comenta pra gente a respeito do que é cada um, assim, de repente, para... Tá, é uma saga... Tem um monte de gente que não gosta de literatura de terror, né? Tem um monte de gente, por exemplo, que vive me falando isso, que os meus livros de vampiro eles não vão ler, não. Não vão ler, não, porque não gostam de terror. Por mais que eu falo que meu vampiro é romântico, ele não é bonzinho, claro, mas ele é romântico e tudo mais, mas não, o vampiro nós vamos ler porque é terror, né? Mas por mais que tem muita gente que não gosta de terror, tem muita gente que não gosta e é interessado em ler terror, né? Mas às vezes a pessoa gosta daquela sensação de ficar na expectativa, do medo, do que vai acontecer, aquele assim, o que vem no próximo capítulo, esperar por algo assim surpreendente, aquela grande reviravolta, aquele grande plot twist que as pessoas às vezes não estão esperando, né? Isso que faz o livro, no caso, o suspense e o terror ser interessante. Então assim, a pessoa não gosta de terror, mas o terror, no fundo, é um suspense bem aprimorado, bem elaborado, que te deixa naquela dúvida. O que vai acontecer na sequência? Isso, para mim, é terror. Né? Quando a gente fala assim, eu não gosto de terror, às vezes a pessoa, o que ela não gosta é do horror, ou do gore, que é aquela cena sangrenta, sim, aquilo que te tira da zona de conforto. Isso realmente pode incomodar algumas pessoas, mas aquele terror no sentido expectativa, ou um jogo psicológico, tipo Jogos Mortais, tipo, quem que não gosta, né? Sentir aquele friozinho na barriga, né? Pelo inesperado que pode acontecer a qualquer momento. Com certeza. Mas comenta pra gente a respeito desse demônio seu aí, ué. Claro, comento sim. Dança com Demônios é uma obra que envolve, claro, além dos demônios em si ali, que eles são trazidos por magia negra, ele envolve também vampiros e lobisomens. Tá? Então, quando a gente tem no primeiro livro, o primeiro livro ele está voltado realmente para espíritos e para demônios. Tá? E rituais de magia negra ali que estão no centro dessa infestação de demônios numa cidade no interior do estado de São Paulo, em Cafelândia, perto de Bauru. Não sei se alguém conhece, mas se alguém quiser conhecer, eu passei as férias, muitos anos eu passei férias lá na minha infância, então eu conheço a cidade com uma palma da minha mão e usei ela como cenário para o livro. Isso é importante. Então, quem quiser conhecer, se lê um livro ou se mora lá e quando lê algum cenário no livro, vai se identificar, vai saber que foi realmente baseado. A cidade não mudou muito, está com um final bem parecido, então o livro está bem atual. Muito legal. A questão da magia negra, são personagens brasileiros, nomes brasileiros, se passa aqui, tipo, na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. Envolve um pouco da nossa história, da parte da fim da escravidão, da Lei Áurea, quando começa o livro, o Dança com Demônios. Só fazendo um resumo, os escravos que foram trazidos para cá pelos portugueses, eles na verdade vieram da África, dominavam a magia, vamos dizer assim, de certa maneira, né? Tinham um domínio de magia. E quando tem uma revolta de escravos, de todas as atrocidades que o senhor de escravos fez com eles, o senhor de escravos manda executar todos, e eles fazem um ritual onde eles não seriam cometidos pela morte até que eles se vingassem do último descendente do senhor de escravos. Então, por mais que eles tivessem sido mortos, eles não são mortos de verdade, eles continuam vagando, eles continuam presos àquele desejo de vingança. Só que a esposa do senhor dos escravos, ela vem da Espanha, era cigana, e cigana também tem domínio de magia.
na cultura cigana. Então, e ela era filha de um líder cigano, então ela estudou magia, então ela, com a magia branca, ela consegue criar um selo de proteção em volta da propriedade, prendendo ali aqueles espíritos escravos. Só que mais de um século depois, um dos descendentes volta para essa propriedade, levado por forças malignas, que trabalhavam ali no inconsciente das pessoas, e ele quebra esse selo e libera os espíritos, e aí que os demônios vão tomar conta da cidade. Cuidado com o spoiler. Acabou, morreu aí. Agora, quem quiser o que acontece... Isso que eu contei é só o prólogo, tá? Ah, muito bom. Deve ser então, muito bom. Só um resumo do prólogo, do que vai acontecer aí, só para dar um gostinho. E a sequência já é a Rainha da Noite. A personagem da Rainha da Noite se apresenta no primeiro livro, que é o Levante do Mal, e mais ou menos pela metade do livro começa a história dela. Então, o segundo livro e o final do primeiro acontecem em paralelo. Vai acontecer ao mesmo tempo. Mas você consegue ler isolados? O segundo livro ele começa exatamente onde na metade do primeiro. Então, se você não lê o primeiro, você não vai entender como começa o segundo. Porque aqui já começa ali com a menina na estrada dirigindo para fora da cidade. Ou por que ela está suja de sangue, por que ela tem terror, por que ela está sofrendo daquela maneira. Isso vem tudo do primeiro. Inclusive, fatos que acontecem depois, ao longo da Rainha da Noite, são coisas que aconteceram no primeiro. Então, precisa ter lido o primeiro, é bem sequência. Apesar de correr uma parte em paralelo, é bem sequência. Muito bem. Depois, você já publicou mais um depois. Sim, a Rainha da Noite, que é a continuação do Dança com Demônios, que também envolve magia negra, tá? A magia negra está no centro de todos os livros de Dança com Demônios, tá? E praticamente quando saiu a Rainha da Noite, eu publiquei também Os Órfãos de Fatman e Little Boy. Uma série, são 10 contos, na verdade, inspirados nos relatos dos sobreviventes das explosões nucleares de Hiroshima e Nagasaki. Não. Então conta ali um pouquinho. Então o terror que a gente encontra ali já é um terror real. Já no que eles viram realmente, então, aquilo que eles viram, que eles presenciaram, aquelas cenas horrorosas de corpos mutilados, realmente foram vistos de verdade. Foi efeito de uma bomba atômica que explodiu. Então esse terror eu trouxe e eu escrevi com base nos relatos aquilo que os livros de histórias não trazem. Como eles sobreviveram, o que eles sentiram logo após a explosão, como foi a superação desse povo japonês, por que isso aconteceu, qual foi o jogo político que aconteceu, tá? Por que atacaram o Japão com bomba atômica? Foi só por causa que o Japão atacou ali Pearl Harbor? Não foi por isso só. Esse não foi o principal motivo. Não foi retaliação. Havia um outro objetivo muito maior de um jogo político ali que o Japão foi só vítima. Mas eu não vou entrar em detalhes. Cuidado com spoiler. Pois é, isso é importante. Mas o livro que leu o conto vai estar explicado porque eu estudei muito, peguei muito trabalho científico sobre isso, fontes confiáveis para poder escrever com propriedade realmente o que aconteceu lá. É uma fase muito importante da história, né, rapaz? É um negócio que ficou muito assim... Foi uma situação drástica demais, que não teve muita informação e a gente teve o mínimo possível de informação e não sabe até hoje o que tem de sequela disso. Porque eu acho que deve ter sido uma sequela muito feroz para aquele povo, principalmente que estava naquela região, né? Não só porque quem estava no centro da bomba morreu. Mas teve muita gente ali que teve uma radiação imensa, que teve sequelas para sempre. Né? Da vida, os filhos, os bebês e tudo mais. Até que uma coisa eu posso trazer para você, que já está no livro de histórias, que é da cultura, que os próprios japoneses tinham preconceito com aqueles que foram sobreviventes da bomba. Eles não queriam se misturar, nem se casar, nem construir família com os que eram sobreviventes da bomba, porque eles
achavam que iam ter filhos defeituosos e por aí vai. Então eles evitavam estar na presença dessas pessoas. Eles mesmos ridicularizavam os próprios conterrâneos. E é uma complicação muito séria, porque a gente imagina assim que essa parte atômica, né? A gente que é da área da saúde aí, essa coisa da atômica pode mudar DNA, fazer um desastre, né? Na base genética de cada um aí que ficou exposto. Loucura isso. Muito legal. Eu deixei para lançar ele bem na época das ameaças da Rússia em cima da Ucrânia sobre jogar bomba nuclear lá. Uhum. Que é um tema bem recente. Então eu deixei para lançar nessa época como um alerta à população, que não é uma coisa boa o uso de armas nucleares. Não, com certeza que não. Isso é uma loucura. Isso aí a gente esquece o passado, esquece o que já aconteceu e acha que vamos jogar a bomba atômica lá, mas não é assim. Ué. Eu acho que essa coisa da história é um negócio complicado, porque as pessoas não se interessam pelo passado normalmente e esquecem o que aconteceu no passado e repetem erros, né? É muito difícil isso. Então, assim... Hitler não teria invadido a Rússia no inverno russo se tivesse conhecido a história de Napoleão Bonaparte, né? Né? Então, pois se a história se repete e você conhecer a história, você pode evitar grandes desastres, ou no caso, acabar uma guerra, né? Claro. Como foi o caso que invadiu a Rússia no inverno russo, como já tinha acontecido na história anteriormente. E sem noção do que é o inverno russo, né? Que só os sabem, né? Claro. A gente vê essa coisa do inverno, eu tô vendo, por exemplo, um seriado na televisão que chama O Cardinal, né, que se passa no Canadá, e assim, eles colocam como um dos protagonistas da história é o frio do Canadá, né? Sim. Que é um negócio violento, que ninguém acredita naquilo lá, porque é gelo, pra tudo ter lado, e você mora lá. É frio demais, até que existem cidades subterrâneas inteiras lá, né? Você faz tudo por baixo, né, quando tá muito frio. Mas aí, é o seguinte, né? Além de demônio, você escreveu histórias infantis. Isso, eu estou escrevendo agora uma história infantil, na verdade, chama Maria Helena a Florzinha Mágica. Consegui agora, tem um pouco mais de um mês, uma ilustradora para esse livro. A história estava escrita já fazia um ano, mais ou menos, mas estava difícil encontrar uma ilustradora. Agora eu encontrei uma boa ilustradora, ela já está trabalhando em cima, as ilustrações assim estão ficando demais. E quem diria, né, sair de uma história de terror, de demônios, para livros infantis, né? Tipo, por que essa transição tão grande? É uma coisa que as pessoas podem se perguntar, né? Tipo, de onde vem, assim, sair de um extremo para outro, né? Por que eu fiz isso? Muito por causa da minha filha, tá? Ela tem 7 anos, a Maria Luísa, a Maluzinha, eu gosto de chamar minha princesa, né? E eu tenho muito hábito de ler para ela à noite, na hora de dormir, porque ela tem aquilo que eu tive com minha mãe, dela ler para mim durante o dia, eu faço para ela à noite. Então eu leio à noite uma historinha para ela antes dela dormir, e às vezes eu peço para ela criar a historinha, alguma coisa assim, leio um capítulo e ela continua, leio uma página, ela continua a historinha, ela conta a historinha do jeito dela, eu deixo fluir a imaginação dela. Então eu pensei, por que não escrever uma historinha infantil, já que eu estou lendo para minha filha e ela gosta disso. Então aí partiu a ideia de escrever livro infantil. Mas livro infantil tem várias frentes, várias possibilidades, né? E então eu pensei, por que eu não uso a realidade de que eu estou divorciado, de que eu cuido sozinho da minha filha, eu não estava casado na época quando surgiu a ideia, agora eu casei de novo. Tá? Então, por que não eu levar essa situação através de histórias infantis de que uma criança que tem os pais divorciados ou que os pais construíram novas famílias pode ser feliz com 2 famílias, com 2 casas. Nada impede. Então, tudo é como os pais lidam com a situação, como os pais conduzem a situação perante os filhos. Então, é um livro infantil para trazer para a criança como existe em amor de pai e de mãe, mesmo tendo 2 casas, mas também para alertar os pais como lidar com os filhos perante isso.
para continuar dando amor para a criança, que é o que ela mais precisa. Não é porque separou que o amor não existe mais. Com certeza. Então, essa é a ideia também, é uma mensagem para a criança, mas também para os pais. E eu pretendo, quando publicar, levar nas escolas, porque é um tema que precisa ser abordado, que é muito atual. É muito importante isso, porque hoje em dia a história infantil tá mudando o foco um pouquinho, né? Porque antigamente o foco da história infantil era mandar uma mensagem no final, fazer um castelo, né, com a princesa e o príncipe, aquela coisa toda. E hoje em dia a gente tem visto muita história infantil mostrando realidade. Tem aqui conosco, né, a Luciane Fontes, por exemplo, que é também da Leia JF, publicou uma história de uma menina negra que tem um tio que é cadeirante, sabe? A história se passa nesse ambiente, é um negócio interessante demais. Tem o outro aqui, a Adriana Gamelas publicou um outro livro, que é a menina com cheiro de alecrim, e que a menina convive com o avô que tem Alzheimer. Sabe? E ela retratou isso da realidade né, familiar, é um negócio interessante para mostrar para as crianças uma realidade que elas convivem e que é importante, né? Eu acho importante essa coisa. E trazer isso para um linguajar que as crianças vão entender. Tem que trazer para a linguagem infantil isso, e esse é o grande desafio. Conseguir trazer um tema de um Alzheimer, por exemplo, para uma linguagem infantil. De um divórcio, que a criança não sabe o que é um divórcio. De repente, os pais não moram mais juntos. Trazer isso para a linguagem infantil. O grande desafio, nesse aspecto da literatura infantil, é esse. É muito importante isso. E a dificuldade de se escrever uma história infantil? Como é que você lida com isso? Olha, eu não vejo como dificuldade, tá? Para escrever uma história infantil, tem que mudar todo o vocabulário, lógico. A gente pode fazer um pouco mais uso de diminutivos, tem que fazer palavras mais fáceis para as crianças entenderem. Tentar trazer algo realmente mais mastigado, não pode ser coisa mais tão complexa como a gente escreve para adultos, por exemplo. Então, a dificuldade é conseguir baixar esse ímpeto, baixar esse conceito lá para um público infantil. Tem que ter uma outra mentalidade, uma outra visão, que nós estamos lidando com outro público agora. Né, que é o infantil. Por mais que o pai ou a mãe vai ler a história, a gente tem que trazer isso para o nível do público, né? Da compreensão do público. Nós já fizemos algumas lives aqui, inclusive, de contação de história infantil, e eu sou péssimo nisso, né? Eu tenho uma história infantil que eu escrevi e que está guardada, mas foi assim, meus sobrinhos netos criaram os personagens e eu mais ou menos organizei a história, mas está guardada, não teve ilustrador ainda, está parada. Mas eu acho uma dificuldade você trabalhar isso com criança. Eu acho que a minha parte com criança é mais nas feiras, né, as minhas bienais, eu tá de olho vermelho assustando criancinha. De certa maneira elas sonham com você, né? Mas elas podem ter um sonho bom ou um pesadelo, né? A gente não sabe, né? Você assusta elas, né? Com certeza. Eu sou fascinado com a história infantil, com acho que os contadores de história. Acabou de entrar, por exemplo, a Wanda, né? A Wanda Ferreira, que é da Leia. A Wanda, quando vai contar uma história, eu fico assim na primeira fila. Eu adoro o que ela faz, porque eu adoro a contação de história, de infantil, né? Eu acho que a criança nem sempre fica tão ligada quanto o adulto. O adulto leva a mensagem, realmente é importante isso, né? Leva. Tem muito adulto que gosta de história infantil. Tem. É muito bom mesmo. A história infantil trazem mensagens que às vezes são mais para adultos do que para crianças. Com certeza. Com certeza. As mensagens são tem muita coisa que é realmente para adulto prestar atenção, né? Às vezes o estalo dá no adulto, a criança nem percebe. Não porque ela não está formado todo o seu caráter ou o seu conceito, mas com a história infantil a gente planta a informação no subconsciente dela. E aquilo fica e vai ajudando na construção do seu caráter. Mas o adulto não, o adulto dá o estalo imediato, porque já tem mais capacidade de compreensão.
Sim. O trabalho com a literatura infantil, ele é mais difícil assim, de você ter que realmente levar o seu livro para a escola, Sim. Né? E trabalhar a criança diretamente. Como é que você pretende fazer isso? A estratégia de marketing que eu tenho é, além das redes sociais, do Instagram, divulgando tudo, partir realmente para escolas, formar parceria com escolas aqui em São Paulo, levar o livro, ver se o livro vai fazer parte ali da lista da escola, né? De repente até ir na escola de vez em quando para contar a história para as crianças. Uma das histórias que eu pretendo fazer uma série de livros infantis, não vou ficar só no primeiro, não. Então, ir na escola e contar ali a historinha para a criança, aí entra muito aqueles conceitos do storytelling, né, que a gente fala, né, que a gente tem que conhecer o storytelling, como contar a história, como ser contador de histórias, né, como você já comentou antes, que é importante, a gente precisa saber, porque o que a gente faz é isso, contar histórias. Né? Então, a ideia é pegar forte nas escolas e em parceria também com a ilustradora, né? Então, ela tem essa parte também, essa participação na divulgação nas escolas, e eu também vou focar nisso, né? Acho que a escola é o principal ponto para a gente conseguir levar essa mensagem. Eu não falo nem divulgar e vender o livro, eu falo levar a mensagem. Sim, e é importante mesmo. Realmente você tem que trabalhar em escolas, né? A gente tem na Liga vários escritores infantis, inclusive, por exemplo, a Alice Gervason, que tem vários livros infantis, e ela faz essa campanha de escola aí arduamente, em várias cidades aqui perto, inclusive, porque tem que fazer o trabalho com a escola, para a escola divulgar para a criança, e é gratificante, realmente. É muito gratificante e é uma responsabilidade. Porque escrever uma história para um adulto, onde já tem o seu conceito certo e errado formado, ele vai ali colocar o seu crivo em cima e vai decidir se aquilo foi útil para ele ou não foi útil para aquela informação. A criança não. Se a gente falar alguma coisa ali errada ou alguma coisa que leva a criança para um mau caminho, vai levar aquilo para ela. Porque a criança é um livro aberto. Então, a responsabilidade do livro infantil é muito maior de estar direcionando a criança com suas palavras para o correto, para o que é certo, para a moral correta, para o moral correto. Sim. Eu não sei você, mas, por exemplo, eu tenho várias frases na mente, entendeu? Que foram lidas para mim em revistinhas do Walt Disney quando eu era criança. Sabe? Minha mãe lia para mim as revistinhas, eu tenho assim, várias frases que o Tim Patinhas falava, que como é que chama? O professor Pardal falava, um negócio importante que são umas frases que a gente guarda pro resto da vida, e você, quer dizer, você trabalhar isso com a criança, com o livro infantil, é um negócio que tem que ser bem feito, né? Elaborado, o adulto, você manda qualquer coisa, né? Para o adulto, a gente manda aquilo que a gente está afim de escrever, e a gente acha um determinado tipo de público, né? No adulto a gente põe a nossa opinião ali do que a gente acha, que a gente quer dizer, e o leitor ele vai seguir e vai aceitar ou não aquilo lá, é o direito de opinião, mas a criança não. A criança vai ter aquilo como 100% de verdade. E aí que a gente tem que ter muito cuidado para não estar construindo caráteres duvidosos. Com certeza. Com certeza. Você falou que a gente encontrou na Bienal, né? Como é que é a experiência de estar na Bienal? Você ficou mais dias que eu. Fiquei. Bienal é maravilhosa. Foi minha primeira experiência com Bienal. Nunca tive uma Bienal na vida, a não ser como cliente mesmo, passeando pela Bienal, mas como autor, como escritor, foi minha primeira. Assim, foi uma experiência maravilhosa. Primeiro quero agradecer aí a Novo Século, ao stand, ao pessoal ali, toda a equipe da Novo Século. Abriram as portas do stand para mim, para eu estar lá todos os dias, praticamente. Me receberam super bem ali, estavam sempre me ajudando, trabalhando comigo. Então, assim, eu só tenho a agradecer à equipe da Novo Século por ter aberto as portas do stand para mim. E eu fiquei lá quase todos os dias, tá? Eu peguei 2 dias de mesa, acho que você também pegou, né? Era 2 dias de mesa, se eu não me engano. E tanto é que no primeiro dia, que foi no sábado, eu não fui. Minha primeira mesa foi no domingo.
E quando eu fui no domingo, eu vi a importância de estar todos os dias na Bienal autografando os livros. Então, eu não ia, de início eu não iria todos os dias, eu iria só nos dias que eu tinha mesa. E eu mudei meu conceito ali no domingo, quando eu vou ir todos os dias. Então eu chegava na Bienal em torno de 10h30, 11 horas e saía de lá quase 8 horas da noite. É cansativo, a gente fica o dia inteiro de pé, a gente quase não almoça direito. Mas eu digo que é uma semana para um ano. Não é uma semana de trabalho intenso, 10 dias de trabalho intenso que faz o seu nome, que te segura por um ano, até a próxima Bienal. Então vale a pena esforço, vale a pena dedicação, vale a pena o principal, esse contato com os leitores. Com certeza, é muito bom. O que eles gostam ler o livro, sim, eles gostam do livro, gostam da história, sim, mas conhecer o autor, ter o livro autografado é uma coisa que, para eles, para os leitores, assim, é algo fora de série. Como quando eu era criança, para mim também era. Eu gostava de conhecer o escritor, de conhecer o ator, de conhecer... Então, hoje eu estou do outro lado e eu vejo como é importante estar presente no meio deles, porque eles sentem essa necessidade de estar com a gente. Nós somos pessoas públicas, né? Então... Com certeza. Aconteceu uma coisa muito interessante que na hora que eu estava na mesa, apareceram mãe e filha que foram me conhecer e comprar o meu livro 3, porque elas tinham achado o 1 e o 2 em São Paulo, lido os dois, e gostaram muito dos livros, foram me conhecer e comprar o 3. Falei, que delícia isso, né? Muito bom. E assim, eu só fui esse ano 2 dias. Tá. Ano passado, da do Rio, eu fiquei 5 dias. Mas mais perto para mim aqui, o Rio, né? Sim. E ano que vem eu pretendo ficar mais tempo também na do Rio. É importante, vale a pena ficar, ter esse contato. Né? E as pessoas procuram e gostam e vão procurar e vão atrás. Cadê o escritor? Onde está? É importante. Eu tive até, momentos engraçados, assim, de pessoas ali, porque eu levei, no caso, um cosplay do personagem do livro, né? Que foi a Rainha da Noite, do segundo livro. Sim. Inclusive, foi engraçado que teve gente que foi lá com o livro, comprou o livro, autografou o livro e voltou depois só para tirar uma foto com a Rainha da Noite. Então, assim, a pessoa ficou esperando. Eu lembro até, porque até com dó de uns leitores ali, que ela chegou e falou assim, a Rainha da Noite já chegou. Eu falei assim, não, ela vai chegar daqui a pouco. Ela sentou ali no canto e acho que ficou 1 hora sentada esperando a Rainha da Noite chegar. Então, quando a Rainha da Noite chegou, foi a primeira que bateu foto com ela no dia. Muito bom. Mas ela ficou 1 hora sentada esperando para tirar fotos também com a Rainha da Noite que eu tinha levado lá do personagem do livro, de cosplay. Isso. Não, isso é coisa do personagem importante. Eu fui a Horror Expo em 2019 em São Paulo e eu tirei várias fotos com personagens que estavam andando pela rua fora. Né? Nossa, inclusive com um cara que estava de Gary Oldman como o Drácula do Bram Stoker no fim do filme. Foi um negócio muito legal. Nossa, muito legal, muito gostoso. Eu também, tava lá no Novo Século, vocês viram o Doutor Estranho também tava lá. Eu tirei foto com ele. Tirou, converso com ele até hoje. O Homem-Aranha também, acho que se não me engano, tava lá, também apareceu lá. Mas com o Doutor Estranho eu converso com ele até hoje pelo Instagram. Então, legal. Ele criamos grandes amizades, eu acho, nessa Bienal. Foi muito bom para criar grandes amizades, não só com o público, mas também com os escritores, com outros escritores, conhecer outros escritores, também é muito legal isso. Muito bom mesmo. A gente se conheceu lá, conheci o Ricardo lá, conheci a Lenita. O Ricardo eu já conhecia de outros carnavais, né, porque eu já estou no Novo Século há muitos anos, né, mas... E foi assim, você realmente conhece um monte de gente quando você vai num ambiente desse. Que é o tempo todo, né, autores novos, sempre alguém circulando, amigo de repente de alguém, é muito importante isso.
Mas é isso, é importante a gente escrever, publicar e dividir essa coisa que a gente faz, né, com nossos leitores. Eu acho que a arte não pode ser... Depois, né? E manter o contato, e continuar conversando, e se encontrar na próxima Bienal. Claro, né? Isso é o mais importante, manter esse contato que a gente está tendo agora. Pois é. A gente vai muito aqui da Liga dos Escritores de Juiz de Fora, a gente vai muito à feira literária, vai muito já fomos à Bienal aqui perto de Ubar, né? Nós vamos agora em novembro para a Feira Literária de Tiradentes, perto de São João del Rei, né? A gente vai todo ano à Feira Literária de Resende. Legal. Então a gente já tem uns amigos escritores que se reúnem todos lá, de outros lugares também, que a gente já encontrou lá, ficou amigo lá. Eu acho isso muito importante, né? Eu estou pensando em ir na de Porto Alegre quando eu tiver. Na Feira do Pois é, eu estou na dúvida, séria na dúvida, se eu vou a Salvador. Tá. Novo Século vai a Salvador. Legal. Eu vou ver se eles vão levar, quem sabe. Pois é. E o meu segundo livro da trilogia dos vampiros, o meu vampiro tá morando em Salvador. Então tem que ir, né? Tem que ir pra lá pra... Pois é. Mas você vai pra lá como vampiro, né? Sim. Então, você vai pra lá como vampiro pra fazer parceria lá com ele, né? Então tem pois que ir, porque... lá em Salvador. No segundo livro, ele mora no segundo livro o tempo todo em Salvador. Entendeu? Depois do terceiro que ele volta para a cidade do interior aqui perto de Juiz de Fora, né? Que eu criei uma cidade fictícia nessa história toda aí, pertinho de Juiz de Fora aqui. E eu tenho meus vampiros de Juiz de Fora todos enfiados no livro também. Mas o segundo livro, ele está em Salvador. Eu falo de locais de Salvador, tem uma cena do vampiro no Pelourinho, tem uma cena do vampiro, sabe, em vários lugares ali perto. Então, não sei se eu vou eu acho que eu estou indo para Salvador em novembro, hein? Que é, inclusive, a cultura nacional, né? Colocar Salvador, uma cidade tão importante aí, desde da nossa história do Brasil, né? Que foi por onde começou ali tudo, aqui no Brasil, né? Uma das cidades ali do Nordeste que começou tudo, né? Eu acho importante, nós que somos brasileiros, estarmos trazendo a cultura brasileira para dentro dos nossos livros e ambientar as histórias aqui no Brasil. Claro. Eu sou muito a favor disso, eu defendo muito essa ideia. Tanto é que no livro infantil da Maria Helena Florzinha Mágica, eu trago ali um conceito da cultura indígena do nosso país. Sim. Uma das historinhas do girassol, que é a principal flor ali que tem no primeiro livro da Florzinha Mágica, o girassol, na verdade, ela é uma índia. Ela se transforma em uma índia à noite. Né? Então, é a cultura nacional. Os índios estavam aqui, tem toda uma bela cultura, uma cultura muito rica, né? Sim. Então eu acabo usando esse conceito para a história infantil também, o senso de brasilidade, vamos dizer assim. Eu costumo ambientar muito meus livros, meus personagens em locais que eu estou vivendo. Por exemplo, ano que vem eu vou lançar outro vampiro, não faz parte mais da trilogia, eu vou lançar o Vampiro Douglas, que mora em Juiz de Fora. Ele foi criado quando o Juiz de Fora recebeu o nome de Juiz de Fora. Legal. Então, no livro, ele interfere, inclusive, na história de Juiz de Fora. Faz parte da construção dela. Ele é um espetáculo da história aí, sabe? Então, assim, eu gosto de ambientar coisa no lugar que eu estou vivendo, porque eu acho que é legal você ler uma história, por exemplo, como a gente leu, por exemplo, André Bianco, enchendo Osasco de vampiro, enchendo Porto Alegre de vampiro, né? Você fica, você conhece aquele lugar, né? Isso. Então é importante, eu acho que ambiental a gente sabe. E além do mais, a gente consegue escrever com mais propriedade, porque nós também conhecemos. Sim. E além disso, faz o leitor se identificar com aquele lugar, porque ele pode conhecer o lugar onde aconteceu aquela cena, tipo aquela batalha, aquele conflito, onde aquele vampiro morou, entendeu? Então fica mais acessível, a gente aproxima do leitor o fato de ser uma cidade acessível, um lugar acessível para ele.
Você soltou os seus demônios aonde mesmo? Em Cafelândia, no interior do estado de São Paulo. Perto de Bauru. Cafelândia, perto de Bauru. Os demônios foram soltos lá. Eles foram trazidos por magia negra lá. Lá foi o foco, lá onde começou. Uai, tenho que conhecer Cafelândia. Não conheço. Tem que conhecer Cafelândia, uma cidade pequenininha, uns 70 quilômetros para frente de Bauru, perto de Lins. Uma cidade assim, pequena, mas um palco bem interessante para obras de terror, viu? Sem contar, lógico, aquelas culturas locais, né, de medo, a cidade ter aquele medo, ter aquelas histórias de fantasmas já por natureza, né? Isso ajuda, né? Aquelas casas muito antigas, que ajuda, né? E o segundo envolve vampiros, né? Então nós estamos na mesma área, né? A Rainha da Noite envolve vampiros, então... eu confesso que ainda não li, mas vou ler, com certeza. Você vai gostar bastante. Tem que ler o primeiro para entender o segundo, mas você vai gostar bastante. E o terceiro vem os lobisomens aí, já estou escrevendo. E muita magia, como em todos eles. Já tem pessoas aqui com a Tati Fiore dizendo que quero passar longe dessa cidade. Medo de Cafelândia. Ela tem que ler o livro inteiro, viu? De repente, Tati, vale a pena ir lá, ué. Vai só de dia, né? Eu só não sei se ela vai voltar, mas tudo bem, entendeu? Vale a pena correr o risco. Ué. Né, Tati? Esses seres só aparecem para quem eles querem que vai aparecer, bom. Não, com certeza. É isso aí. Certo. Nosso tempo está começando a ficar curto. Não, beleza. Então eu queria assim, planos para o futuro você já até disse, né? Continuar publicando a Saga dos Demônios. Isso, tem o das Demônios 3, que é o Ômega, que eu estou escrevendo agora, quase no final. Depois daí tem o 4º livro. E aí eu estou pensando se eu vou fazer o 5º da série ou não para fechar. Mas fora isso, tem já os links, vamos dizer assim, para os spin-offs dele, né? Então vamos ver mais para frente como é que vai ser. E os livros infantis, né, que eu estou fazendo agora. Então, muito bom. E já tenho planejado outros livros infantis ali, que vai ser uma série também das aventurinhas da Maria Helena. Muito bom, muito legal. Tá certo. Cristiano, nós estamos acabando o nosso tempo aqui. Você quer deixar alguma mensagem para quem está nos vendo agora, vai nos ver depois? Sim, eu gostaria de deixar 2 mensagens muito importantes, puxando o que a gente conversou aqui na entrevista, né? Uma é para estejam com seus filhos, incentivem a leitura de seus filhos, sentem com eles, leiam, façam o que minha mãe fazia comigo, peçam para eles contarem depois a história com suas próprias palavras, ou escreverem, ou desenharem, porque se o gosto pela leitura e talvez pela escrita, vai saber se depois quer seguir essa área de escritor ou não, mas o gosto pela leitura começa nessa fase, começa na infância. Então incentivem a leitura dos seus filhos. Esse era um recado que eu queria dar. E o outro recado que eu quero dar é, você quer ser escritor, você escreve, não desista do seu sonho, vá atrás, corra atrás de uma editora, tenta publicar seus livros, escreva, não tenha medo de escrever, nem que seja uma linha por dia. Uma linha já é um começo, para no próximo dia são 2, no outro dia são 3, e aí quando você for ver, você está escrevendo páginas inteiras, horas de trabalho, e aí já tem editora pedindo. Não desista, invista no seu sonho se você realmente quer seguir essa carreira, seguir como escritor. Pois é, eu acho importante demais isso. Escrever, eu acho que escrever é importante, escrever e mostrar para alguém. Arthur? Oi. Eu estou te vendo aqui. Deu uma falhada no sinal, não te vi direito. Deu. Eu acho que, além de escrever, eu acho que é importante a gente escrever e mostrar para alguém. Sim. Né? E aceitar críticas. Sim, essa questão da crítica ela é muito importante, a gente tem que ter uma avaliação um pouco mais aprofundada sobre isso, tá? Existem aquelas críticas que são construtivas, que realmente vêm de pessoas que estão preocupadas em apontar os defeitos, entre aspas, para melhorar a sua obra.
E tem aquelas críticas que são sem sentido, que a pessoa está te criticando pelo prazer de criticar. Então, a gente que está nesse meio tem que também enxergar a crítica com outros olhos, tá? Saber separar o joio do trigo das críticas, tá? Qual crítica realmente é para o nosso bem e qual crítica é só para infernizar a nossa vida. E aquela crítica que é para infernizar a nossa vida, esquece, deixa de lado e não deixa isso te afetar. E aquelas Solta os demônios delas. Oi? Solta os demônios nessas críticas. Solta os demônios em quem fez a crítica também, se for possível. Claro. Não, brincadeiras à parte, a gente tem que saber ponderar o que é crítica construtiva e o que não é. Porque senão a gente, se for ouvir tudo que falam de crítica, a gente vai ficar louco. Com certeza, com certeza. E aí a gente pode desistir de escrever, desistir de um sonho por causa de opiniões particulares de uma ou outra pessoa. Com certeza. Nós falamos do Ricardo, ele acabou de entrar, o Ricardo Valverde, ele tá aí, ó. Que legal. Grande abraço, Ricardo. Abraço, Ricardo, tudo bom? Grande cara, grande amigo, viu? Esse cara é um grande amigo. Com certeza, com certeza. Mas então, assim, nós estamos encerrando, né? Foi um prazer grande te ver. Vamos continuar conversando, com certeza, pelo Instagram. Fala, por favor, seu endereço de novo do Instagram. Falo sim. Um primeiro, obrigado pela oportunidade, obrigado por ter aberto aí o canal para eu poder estar me apresentando, mostrando o meu trabalho, para a gente estar batendo mais um papo, conversando mais um pouquinho sobre literatura. Dá para me encontrar assim no Instagram, buscar por escritor Cristiano Halle, já me encontra, tá? Halle é H-L-L-E, tá? Já vai me encontrar no Instagram, ou se me buscar por @Cris com H, C-H-R-I-S, H-L-L-E, que é o Halle, meu sobrenome 81. Também me encontro como Cris Halle 81. Sim, tranquilo. Gente, então assim, eu aconselho seguir o Cris, né? Vale a pena, tá? Mais informações a respeito disso aí, né? E como eu falei, achar o livro dele, porque amanhã pode ser tarde. Né? Exatamente, né? E se você sobreviver a essa dança com demônios, né? Com certeza. Né? Aproveitar o fim de semana, tem uma dancinha aí, ó, né? Aproveita que amanhã já é outubro, mês do Halloween, nós estamos falando de terror. Então aí, ó, nada melhor do que passar o Halloween lendo Dança com Demônios, né? Então aproveita. Você acessa o link lá. O link tá lá na minha bio, da minha Linktree, então lá vai te direcionar direto pro site da editora para adquirir o seu exemplar. É uma boa sugestão, vou ler agora no YouTube também. Ah, legal, uma boa ideia, viu? Tipo, livro de terror agora para já sentir bastante medo nesse mês que tá entrando. Pois é, vou ler e fazer a resenha no meu blog. Né? Opa, por favor, se puder deixar a resenha no Scooby também, o livro está cadastrado no Scooby, é uma plataforma só de livros, quem conhece, pode deixar a resenha lá que o livro está lá também. Excelente, então vou ler, prometo que eu vou ler esse mês. Tá ótimo. Muito obrigado pela oportunidade de me apresentar, por divulgar os meus livros, por mostrar meu trabalho. E a gente vai conversando pelo Instagram e na Bienal acho que a gente se encontra, se bobear antes. Com certeza. Com certeza. Isso é importante. E como eu falei com você, o nosso canal aqui é importante para a gente divulgar realmente a literatura nacional, né? A Liga dos Escritores, Ilustradores e Autores de Juiz de Fora, e eu principalmente, tenho uma grande vontade de divulgar a literatura nacional, não só a literatura de Juiz de Fora. A literatura de Juiz de Fora é muito vasta, muito rica, mas há mais de 7 anos que eu só leio literatura nacional, e eu acho isso muito importante, porque a literatura nacional é muito rica, muito boa, tem todos os estilos, né? Agrada todo mundo. Então, muito obrigado, Cristiano Halle. Foi muito bom de conversar aqui. Vamos conversar com certeza em outros pontos daí, de outros encontros. Tá certo? Eu que agradeço pela oportunidade de estar mostrando aqui meu trabalho. Escrita nacional. E está mostrando aí para todo mundo que a literatura nacional é tão boa quanto a estrangeira que a gente traz de fora. Então, por que ficar lendo de fora quando a gente pode ler o que está aqui, ó, dentro do nosso país, o que sai daqui de dentro? Com certeza. Nós temos muita coisa boa, né? Gente, então assim a gente encerra mais uma entrevista com o Arthur Lais. Espero que todos tenham um fim de semana muito bom, muito legal. A partir de amanhã, nós estamos
em outubro, né, o mês do Halloween, um mês aí de, né, coisas apavorantes. Então nós vamos conversar a partir de amanhã no meu canal a respeito de literatura de terror. Quero ver se eu faço uma postagem, se não for todo dia, pelo menos com uma frequência maior, a respeito da literatura nacional de terror. Estamos juntos. Até a próxima. Bom fim de semana. Tchau pra vocês. Tchau. Muito obrigado, um abraço, bom fim de semana. Outro, tchau. Tchau, tchau.